Pessoal, esse aqui foi o meu ganho semanal trabalhando com o YouTube. E esse aqui foi o meu ganho com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir, apenas usando o conteúdo de outras pessoas. E eu quero te mostrar como que você também pode ter um canal assim. Faz o seguinte então, clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te contar o meu segredo. Vamos lá. Tanto é que o próprio Irving Kirsch na Harvard, ele fala, cara, fazer hipnoterapia cognitiva é fazer TCC com um paciente em hipnose. Não tem um mistério. Claro, para que eu faço, para que eu uso hipnose? Isso é interessantíssimo. Claro, cara. vamos lá. Para que eu uso hipnose na clínica? Eu torno, às vezes, uma ferramenta que eu já tenho na TCC mais fácil. Ou seja, eu vou fazer uma aproximação sua com uma, sei lá, você tem medo de avião. Eu tô com uma fobia específica, tenho medo de voar, eu tenho que viajar, mas eu não consigo, isso está atrapalhando o meu trabalho. Beleza. E aí eu vou lá no psicólogo, TCC, ele vai fazer então uma dessensibilização sistemática, né? Ele vai me expor ali gradativamente a estímulos de avião. Pô, com hipnose, eu consigo fazer você se enxergar dentro de um avião. Eu torno as coisas mais táteis. Eu torno, às vezes, um conceito que pode ser muito complexo para um paciente numa coisa lúdica. Eu consigo fazer todo um debate sobre metacognição, sobre a percepção dos próprios sentimentos de um paciente com com exercício de hipnose simples. Se imagina numa sala toda branca, tem 2 cadeiras e você tá ali nessas cadeiras. Nossa, que coisa mirabolante. Não, é TCC. Eu só deixei lúdico, eu só facilitei pro cara. Eu tenho uma porrada de aluno psicólogo de TCC que faz hipnose na clínica e não fala pros amiguinhos psicólogos porque tem medo. É que esse nome ficou sujo, né? Ficou sujo. Muda o nome, cara. Quando me chamam de hipnoterapeuta, me dá até um nojo. Porque, cara, é complicado, entendeu? Você fala, você é hipnoterapeuta. Charlatão! Queimem esse homem! Entendeu? Fica difícil. Pelo que você me explicou, que a gente tá aqui conversando, o nome hipnose não quer dizer nada pro que é realmente a hipnose, né? Não quer dizer nada. Inclusive, o nome hipnose é completamente dispensável. O problema é que... Qual que seria um nome melhor? Sei lá. Comportamento de motivação, não sei. É que assim, ó, eu não faço ideia no nome melhor. Porque tentaram dar outros nomes, mas não pegaram porque o nome hipnose explodiu, né? Então, desde que Franz Anton Mesmer lá atrás fez toda a parte espiritualista de dizer que ele tinha o poder, então, de magnetizar pessoas e objetos e que as nossas doenças e tudo mais, na verdade, elas são desequilíbrios de um fluido magnético universal que perpassa as pessoas, os animais, os objetos. Desde esse cara, começou uma visão muito errada sobre hipnose. Porque o que ele fazia era hipnose. A grande dúvida histórica que a gente tem é, ele sabia que ele era um charlatão ou ele realmente acreditava no que ele falava? Essa é uma dúvida. Só que o que acontece? Como é que esse cara foi desbancado, inclusive? É até um bom ponto de falar sobre isso. Foi quando esse cara aí? Rei Luís XVI de França. Na época do Rei Luís XVI de França. O cara que depois foi guilhotinado na Revolução Francesa. O que aconteceu? Esse cara começou a ficar muito famoso, ganhar muito dinheiro. Ele começou a fazer técnicas absurdas, tipo, pô, não tenho mais espaço aqui pra... Eu já tô com a minha agenda lotada. Cara, ele fez um ufurô de madeira. Disse que tinha lá dentro um monte de imã gigantão, assim, um monte de pedra magnetizada e tudo mais. E tinha umas varetas de metal pra fora. E ele vendia, digamos, o espaço pra você ir lá, tocar na vareta, porque seria como se você estivesse sendo magnetizado por ele. E as pessoas iam numa banheira, ficar se tremendo toda, achando que estavam sendo curadas. E rolava. Entendeu? Foram sugestionadas. Sugestionadas. Ou seja, elas foram lá porque elas queriam colaborar com aquela parada. Por quê? Cara, eles estavam na capital da França. Paris, naquela época, tudo que era chique. A burguesia adorava uma parada idiota pra acreditar. E só que o Mesmer, inclusive, ele era muito... Como eu posso dizer? Ele era um homem muito social. Porque ele falou, pô... Confiante. Não, social no sentido de eu não gosto só que a riqueza tem acesso. Daí ele começou a jogar cordas por cima das árvores da casa dele, né, do quintal da mansão dele, e falou, os pobres podem vir aqui e ser magnetizados de graça. Cara, era um absurdo, entendeu? E só que aí o que acontece? Rei Luís XVI monta então uma comissão de pesquisadores para desbancar. Ela foi inclusive presidida pelo Benjamin Franklin, que era representante dos Estados Unidos na época, lá na embaixada na França na época. O Lavoisier tava lá e tudo mais. O próprio Guillotin tava lá, que depois veio a desenvolver o que matou o Rei Luís XVI. Só que teve um cara que, se eu não me engano, foi o próprio Lavoisier. Se eu não me engano, foi o próprio Lavoisier. Que ele basicamente falou o seguinte, na carta, né, ele deu uma opinião minoritária da banca. Claro, todos eles
refutaram o cara, falaram, ó, isso aqui não passa de sugestão, é imaginação, não tem nada de magnetismo, isso é furada. Só que ele deu uma opinião minoritária. Pô, a gente acabou de ver que a sugestão, que é a imaginação, tem um papel importante no tratamento dos pacientes. Por que ao invés da gente só jogar tudo fora, a gente não começa a estudar o que funciona? Mas, como eles refutaram a parada e, digamos que desbancou e sujou a imagem, igual a gente tem com o nome hipnose hoje, ficou muito sujo, muito escrachado, não, foi tudo jogado embora e parou de se dar atenção para aquilo, entendeu? Entendi. Passaram uns caras mais de 100 anos até um cara vir e começar a estudar de novo e dar o nome hipnose, entendeu? Então, até isso acontecer, passou-se muito tempo com aquilo afundado. Aí depois você tem Freud, Charcot, péssimos hipnotistas, péssimos resultados. Ferraram o nome da hipnose de novo. Então, na própria época, você já tinha outra escola refutando o que eles falavam. Enterrados de novo, porque daí depois vem Skinner, blau, afunda o cara. E ele já tinha afundado a hipnose de novo, blau, afundou 3 vezes. Então, a hipnose passou por maus bocados. Só que ainda assim, as pessoas nesse tempo foram vendo os resultados. A gente estava falando sobre dor. Nessa época, antes da anestesia existir, já se faziam cirurgias inteiras com hipnose. Ou seja, com a pessoa passando por uma cirurgia, retirada de mama, amputações de membros como braços, pernas, sem sentir dor, numa época em que a anestesia não existia ainda. Como? Com o mesmerismo, né? Com a hipnose, tá? Ou seja, hipnose para dor, na verdade, hipnose para dor é historicamente a parte mais, digamos, empiricamente fundamentada da hipnose. O que mais tem pesquisa é hipnose para dor. Dor lombar. Já fizeram comparação de anestesia, remédio com hipnose, será? É que assim, ó, a comparação não é uma comparação do tipo, do que funciona exatamente. Claro, deve existir, eu não me recordo de alguma agora. Mas é uma questão de que é muito mais fácil você fazer com anestesia química. Verdade. Só tem um porém. Existem casos em que a anestesia química pode matar o cara. Como, por exemplo, pacientes idosos são potencialmente sensíveis à anestesia química, né? Então, por exemplo, há 2, 3 anos atrás, se eu bem me engano, 2, 3 ou 3, 4 anos atrás, em Lille, num hospital no norte da França, um hospital universitário, um senhorzinho chamado Gerard Cortot. É Cortot que se escreve, eu não sei a pronúncia, você que fala francês me corrige depois. Mas Gerard Cortot, ele tem 88 anos, ele tinha que fazer uma cirurgia no coração, só que ele não ia resistir à anestesia química. A enfermeira era hipnoterapeuta, anestesiou ele com hipnose, e sabe quando é que ela explicou o procedimento para ele e tudo mais? Um dia antes. Um procedimento simples, rápido, barato, né? E literalmente como é que ela fez isso? Ela explicou para ele como é que a hipnose funcionava um dia antes. Na cirurgia, induziu ele então no processo hipnótico, no transe hipnótico, e fez uma sugestão de abstração. Ela basicamente no dia antes tinha feito uma anamnese com ele, descobriu, me diz aí o que você gosta, tu já viajou e tal. Falou, não, eu já viajei com a minha esposa pra Ásia, já viajei com a minha esposa pela África, beleza. Ela ficou fazendo uma sugestão dele ficar relembrando da viagem, como se ele estivesse se vendo lá naquela viagem com a esposa de novo, durante a cirurgia. Peito aberto, sem anestesia química. Em menos de 5 dias, o que tinha acontecido? Ele já estava trabalhando na horta da casa dele de novo, com 88 anos. E isso por quê? Porque quando você usa hipnose, você não usa um remédio, você não tem tantos efeitos colaterais. A hipnose não é uma coisa que tem uma contraindicação. Então você não tem um efeito colateral da hipnose, né? Inclusive isso é sempre muito apontado na literatura. A gente não conhece os riscos da hipnose, a gente não conhece os efeitos colaterais? Porque de certa forma a gente não achou ainda. E aparentemente vamos continuar assim. O efeito colateral que a gente achou dependendo de algumas características da forma como a hipnose é apresentada e tudo mais, o sujeito não vai responder, ou seja, ele não vai passar pelo processo. Talvez esse seja o efeito colateral, ele não vai responder, né? Mas esse senhorzinho, cara, como é que tu acha que foi o nível de estresse, de ansiedade dele no procedimento? Próximo a 0. Então, o processo inflamatório dele pós-operatório é reduzido também. Logo, ele se recuperou. Se tu vê o depoimento dos médicos, da equipe da cirurgia, relatando aos jornais como é que foi feita a cirurgia, eles falam bem pacas da hipnose justamente por causa disso, né? Então, assim, cara, nossa senhora, lembrei agora, quem já foi entrevistado aqui, o Dr. Alexandre Venturi, neurologista especialista em enxaqueca. Sabe como é que eu conheci ele? Ele me refutou. Eu fiz um post sobre hipnose e enxaqueca e ele me meteu a paulada, me refutou e a gente trocou uma ideia. E pra ter uma noção, ele me refutou enquanto eu tava indo pro enterro do meu avô. E aí eu fiquei, tipo, no meu quarto lá, tipo,
Eu não posso sair sem responder isso aqui antes. Aí eu parei, eu tava viajando pra Chapecó pro enterro do meu avô, e eu parei, fiquei lá conversando com ele. Ah, vamos tomar um café da manhã? Vamos tomar um café da manhã. Calma aí, conversando aqui com ele. De noite, calma aí, conversando aqui com ele. Cara, a gente trocou uma ideia. Depois eu fiz um vídeo, tá até no meu Instagram esse vídeo ainda. Deu explicando, tipo, pô, muito obrigado ao fulano aí que me refutou. Ou seja, não processei ele como algumas pessoas fizeram aí comigo injustamente só porque foram refutados. Ou seja, o que a gente depois, né, a gente conversou, nós lemos o artigo e nós discutimos o artigo juntos. O que o artigo mostrou? Cara, a hipnose, ela simplesmente tem a capacidade de reduzir 8 horas em média de crise de enxaqueca. Coisa pouca. Ou seja, se você sofre com enxaqueca, claro, enxaqueca, como o próprio Alexandre Venturi diz, né? Enxaqueca é genética. Mas, né? E tanto por isso a gente não espera que a psicoterapia apresente grandes resultados com enxaqueca. Porém, qual é a abordagem padrão ouro para esses pacientes? TCC. E o que Irving Kirsch, Spiegel, outros autores já mostraram muitas das vezes? Que TCC fica o quê com hipnose? Melhor. O que a gente consegue fazer com hipnose? Cara, reduzir horas de uma crise. Com todo respeito, média de 8 horas é bastante coisa. Você ficar 8 horas a menos sofrendo com enxaqueca é bastante coisa. Com certeza. Com é pelo menos toda o tempo certeza. de um trabalho, né? Exatamente. Então, assim, faz milagre? Cura a enxaqueca? Não, nem vai, tá? Mas reduz o tempo que você vai ficar sofrendo.